seja convosco. Vamos dar continuidade aqui ao vídeo do título Aonde será estabelecido o reino de Deus? Quinto vídeo. Zacarias 14, 18. Se os egípcios não subirem, sabemos que hoje, até os dias atuais em Jerusalém, existem as festas tradicionais, comemorativas. Inclusive também a festa do tabernáculo para os judeus. Só que essa tradução que eu tenho utilizado aqui é de edição de Bíblias, de editores católicos, evangélicos. Já comparei com edições da Bíblia de Israel também. O prenúncio de Zacarias e dos profetas é sempre de subir o alto monte. Então nota-se que isso não é uma advertência para os dias atuais. É uma advertência para o Monte Santo, que será inaugurado depois, esse Monte Santo, depois do grande e terrível dia do Deus Todo-Poderoso. Lembrando que esse é o quinto vídeo. Muitas coisas que eu falar, quem assistiu o quinto vídeo, para compreender, terá que voltar lá para o vídeo 1. Se os egípcios não subirem, nem vierem, a chuva não virá sobre eles e suas propriedades, mas a praga com que Yahvé ferirá as nações que não subirem para comemorar a festa do tabernáculo. Então, nós percebemos que quando nosso eterno Deus e Pai inaugurar, depois que ele enviar, através da sua segunda volta, o Messias, na inauguração do reino, o reino de 1000 anos, chamado reino milenar, com o nosso Messias reinando, porque ele veio para isso, para reinar. Então os egípcios, se eles não subirem e nem forem, nós vemos aqui que será obrigado. E se eles se negarem, a chuva não cairá sobre eles nem sobre suas propriedades, mas praga. Me parece que vamos ver se eles ainda, todos nós veremos, se eles ainda irão se manter rebeldes nesse grande dia. Então, se eles não subirem para a festa dos tabernáculos, pragas, segundo as escrituras, Zacarias 14, 18, cairá sobre eles. Quem está falando não sou eu. Se alguém achar que eles subiram não sei para onde, porque o Monte Santo ainda vai ser inaugurado, né? Mas se tiver alguém na teimosia de insistir que esse capítulo não é um prenúncio para o reino, vai se queixar lá com o profeta Zacarias, tá bom? Mas eu sei que muitos filhos de Deus obedientes
obedientes à revelação do Espírito do Santo, compreende muito bem as passagens de predições ao reino milenar e do Monte Santo. Isaías 66, 20. E trarão a todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, trarão ao Monte Santo, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Deus, não deu para concluir. Como os filhos de Israel, eles levavam suas ofertas antigamente em vasos limpos à casa do Senhor, assim será no período milenar, quando se estabeleceu o monte, a montanha sagrada, o Monte Santo. Todos trarão, irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, porque a terra vai estar totalmente devastada. Isso não é de se admirar, porque existem tribos na África e no Oriente Médio que usam dromedários até os dias atuais. E ainda assim, depois do grande e terrível dia do Deus Todo-Poderoso, o que restar de dromedário, de mulas, servirão para trazer irmãos de todas as nações por oferta ao Senhor, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando era antes. Isaías 66, 20. Isaías 66, 21. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas. Só a continuação do capítulo 66. Nós lemos o 20, agora o 21. Bem, os sobreviventes das nações, alguns serão levados como fé. Alguns servirão como sacerdote e outros como levitas. E irão em animais, como está escrito aí no texto. Em carroças, pois os aviões, trens, metrôs, estradas, pontes, estações, estarão todas em ruínas. Umas nações, na verdade, por causa de guerra, como nós estamos vendo claramente atualmente, outras por causa de consequências de grandes terremotos, tsunamis, e possivelmente a consequência do grande e terrível dia do Deus Todo-Poderoso. Vamos lá para Zacarias 14, 17 e 21. Zacarias 14, 17 e 21. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão e delas tomarão, e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos.
Bem, os sábios de Jerusalém, eles consagram o alimento, por exemplo. Nós fazemos um alimento e consagramos. Nós consagramos o alimento que eu vou fazer um vídeo também, eu pretendo, se Deus assim permitir, sobre alimento. Alimentos impuros, alimentos puros. Então, tudo na panela que nós ingerimos, nós oramos agradecendo. E os sábios veem assim até hoje. Mas naquele dia não haverá mais cananeu. Hoje, o que compreende ali a região cananeia é a região do Oriente Médio. Palestina, Líbano, Síria, Jordânia. Cada um com as representações de suas influências culturais, política, religiosa. Mas as escrituras em Zacarias 14, 17 a 21 diz que no estabelecimento do reino de Deus, no Monte Santo, na Montanha Sagrada, todas as panelas de Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, Sevaô, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e naquele dia não haverá mais cananeu, não haverá diversidades culturais, religiosa, política. Será o estabelecimento do governo de Deus, tendo o Messias, o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o nosso representante, como ele já é. Mas no grande e terrível dia do Deus Todo-Poderoso, quando se estabelecer ali o Monte Santo, Jerusalém, até a descida da nova, acontecerá que não vai mais existir essa diversidade cultural ali naquela região onde hoje compreende o Oriente Médio, né? Jordânia, Síria. Não haverá mais essa diversidade política, religiosa. Será o reino de Deus. Estabelecimento do teu reino. Aleluia. Apocalipse 22, 2. Apocalipse 22, 2. No meio da avenida e às duas margens do rio, achava-se uma árvore, a árvore da vida. Achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas das árvores para a cura das nações. A parte que eu não coloquei, de Apocalipse 22, 2, eu vou terminar de colocar. No meio da avenida e às duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida. Apocalipse 22, versículo 2. No meio da avenida e às duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto para a cura das nações. Bem, quando eu li a Apocalipse 22, 2, há um tempo atrás, eu entendia que no milênio haveria... Eu entendia que, assim, como poderia haver esse milênio no céu? Então, eu acredito que muitos filhos de Deus
que vivem aí na confusão do sistema religioso, eles não compreendam, né? Eles leem e não compreendem. Porque eles querem ir para o céu, né? Eles são doutrinados pelo sistema religioso. A partir do século XIII, uma falsa profetisa chamada Margaret MacDowell, irvinista de uma seita chamada irvinista, ela disse que teve um sonho e as pessoas preferem acreditar mais no sonho de Margaret MacDowell, os irmãos, né, do que nas escrituras. Não podemos fazer nada, dão mais crédito a ela. Quando ela disse que teve um sonho, que ia morar no céu, aí o povo todo, mais tarde ajudado pelos a lideranças das Assembleias de Deus, tá na história, basta todo mundo ler a história. Cid Scofield difundiu essa morada no céu e o pessoal preferiu mais uma vez crer em Margaret MacDowell, a percursora, e depois que ela se foi, esperar o dia dela, deu continuidade Cid Scofield e outros. Aí eu pensava, meu Deus, ainda em Apocalipse, no último capítulo, o Eterno vai descer com a Nova Jerusalém para morar para sempre com os homens. E eu querendo ir para o céu por causa de Margaret. Porque eu preferia crer mais em Margaret MacDowell, em Cid Scofield, do que nas próprias escrituras. Infelizmente eu vivi um tempo assim. Mas eu ficava cheia de questões porque eu queria participar desses 12 frutos a cada mês para a cura das nações, dos sobreviventes daquele grande e terrível dia do Deus Todo-Poderoso. E agora, graças a Deus, tudo se encaixa. Mas é preciso orar, preciso pedir revelação. E foi justamente nessa busca que muitos de nós conseguimos compreender o propósito do reino. Por que que o Messias ensinou a gente a orar pedindo o reino? Nosso Rei Redentor, nosso Senhor e Rei. Por que Ele ensinou para mim e para nós a pedir o reino, né? Então, no meio da avenida e as duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto para a cura das nações. Aleluia! Aleluia! Que maravilha! Deus, Senhor Jesus, Filho de Deus, maravilhoso, Deus perfeito, enviou nosso Redentor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Eu escrevo aqui um monte de outras coisas, mas que depois eu dou continuidade. Falta aqui. O apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo 3,16 que toda escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para doutrinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Os falsos profetas modernos, eles não aceitam que Jesus Cristo veio em carne. Eles até chamam o Senhor Jesus de Deus. Não aceitam. Eles não confessam que o Senhor Jesus veio em carne. Vir em carne para um judeu é ser homem. O Senhor Jesus, ele é ressurreto, ele é judeu. Homem.
heresia, é blasfêmia, é aberração chamar o nosso Senhor e Rei de Deus. Ele nos resgatou como homem, sofrendo, sendo rejeitado. Ele se entregou como homem. Deus não morre. Ele morreu e ressuscitou, o Senhor Jesus. E Deus, o eterno Deus e Pai, é Deus. Deus não morre. É aberração. É o ensino de aberração que ensinam por aí. E agora a gente resolveu proclamar, porque se nós não fizermos isso, a Bíblia diz que até as pedras clamarão. Os apóstolos, também vale ressaltar aqui que os apóstolos, os profetas, eles não recebem nem os seus descendentes direitos autorais por livros que esses falsos profetas por aí recebem, né? Zacarias 8:13, vamos lá. Zacarias 8:13. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção, não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Bem, a casa de Judá diz respeito aos judeus. A casa de Israel diz respeito a Efraim e Manassés, segundo a maioria dos historiadores. Que, inclusive, acreditam até que a Inglaterra e os Estados Unidos pertençam a essas duas casas, Efraim e Manassés. Alguns historiadores acreditam. E nós vimos realmente a presença marcante dos embaixadores inglês e norte-americano que devolveram os judeus no período do término da Segunda Guerra a Jerusalém. Eles participaram nisso. Com certeza eram descendentes próximos. Eles participaram desse trabalho na ONU de enviar de volta os judeus à sua casa. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que foste maldições, sim. Israel passou por diversos diásporas, né? 3 diásporas. E dentro dessas 3 diásporas sobre diásporas. E todas as profecias no decorrer de todos esses anos referente ao retorno de Jerusalém a Jerusalém, os judeus a Jerusalém, foram cumpridas. E agora, Zacarias 8:13 diz que vai acontecer que a casa de Judá e a casa de Israel, que foi maldição entre as nações, promessa do Eterno que eles serão uma bênção. E pede para que eles não temam, que sejam fortes as vossas mãos. Zacarias 8:13. Jeremias 10:11. Jeremias 10:11.
Aonde será estabelecido o reino de Deus? Isaías 45:18. Pois assim diz o Senhor que criou os céus. Você usar a internet para ouvir louvores é um teste de paciência. Pois assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é Deus que moldou a terra e a fez e a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Isaías 45:18. Então, essas pessoas que afirmam que Deus, o Pai, irá destruir a terra, elas precisam compreender o que Deus está falando. Ele está dizendo que ele não criou os céus e ele não moldou a terra, não estabeleceu e não a criou para estar vazia e nem para ser destruída. Outras versões diz que não criou para ser destruída. Bem, essa é a quinta e último vídeo do tema aonde será estabelecido o reino de Deus. Eu peço aos irmãos e irmãs que ajudem divulgando o vídeo, deixem o like, compartilhem, comentem e se lembrem de orar por esse evangelismo, como eu também faço. Eu compartilho todos os vídeos de irmãs e irmãos que eu conheço. Às vezes não comento, compartilho, deixo o like, às vezes eu comento. Muitos eu descobri já há um tempo, irmãos da Igreja de Deus, e tem pouco tempo que eu conheci o canal, então alguns têm muitos vídeos, não deu ainda para fazer comentários, mas os que, a não ser os que eu conheço de muito tempo. Mas eu peço aos irmãos que ajudem também nesse evangelismo. Deixem o like, compartilhem e orem. Sábado passado eu passei tribulação normal. Todo filho de Deus é mister que passa tribulação. Tem que passar a tribulação mesmo. E eu não pude nem fazer vídeo. O vídeo eu não pude fazer. Quando é para sair, para evangelizar, é mais fácil. Mas o vídeo eu realmente não pude fazer. Passei por tribulação. Esse sábado é assim mesmo. Esse sábado já deu. Eu peço aos irmãos e irmãs que orem, compartilhem, comentem, deixem o like. Tá bom, irmãos e irmãs? E é isso aí. O próximo vídeo eu vou falar sobre a entrada triunfante, a entrada do Messias na sua segunda vinda em Jerusalém. Vídeo mais curto, talvez seja somente um vídeo. Esse estabelecimento do reino foi mais longo. Eu não trouxe muita
tradução do hebraico. Eu vou fazer um vídeo trazendo. Esse eu não trouxe, não. Não trouxe porque eu achei que não teria grandes coisas a acrescentar. Em nossa língua mesmo, a gente pode nos consolar com esta palavra. E aos irmãos que se encontram no sistema religioso, revejam os conceitos, passem esse áudio, os irmãos do sistema que por acaso estejam ouvindo o áudio, esse vídeo, o áudio desse vídeo, assistam primeiro, vai do 1º ao 5º, com as suas Bíblias na mão, orem e peçam a Deus que revele o reino. Ore. O Senhor Jesus, ele pede para que a gente ore pedindo o reino. Ele diz no Pai Nosso isso. Então eu peço aos irmãos do sistema que façam isso. Façam como o Senhor Jesus diz. Orem. Peça para vir o reino. Não fiquem andando na contramão do reino. Tá bom, irmãos? Não sigam falsos profetas por aí, Margaret MacDonald, Irvinista. Irvinistas era uma seita do século XIII. Saiu do catolicismo romano, foi para essa seita, teve um sonho de morada no céu e aí todo mundo resolve seguir Margaret. Pelo amor de Deus. Vamos acordar. Tá bom? Então até um próximo vídeo. Tenham todos uma linda semana. Feliz término de sábado. Em nome do Mastia, Senhor e Salvador Jesus Cristo.